Glória a Deus, graças ao Senhor, podeis todos sentar, amados, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Cumprimento todos os irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, com saúde, paz e prosperidade, amém, amados? Amém, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos os que estão nos assistindo também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero, em nome de Jesus, com vocês, meditarmos na palavra de Deus. Quem tem uma Bíblia aí, pega a sua Bíblia nesse instante, abra ela comigo no livro de Êxodo, capítulo 14. 14, versos de 5 a 10. Êxodo, capítulo 14, versos de 5 a 10. Glória a Deus. Quem crê que Deus tem uma bênção para a sua vida nessa noite, diga amém. Você crê nisso de verdade, de todo o teu coração? Pois Ele tem. Então toma posse da tua bênção nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Livro de Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Então, assim do começo, você abre primeiro livro, Gênesis, segundo livro, Êxodo. Tá certo? Então, fica mais fácil, né? Para achar. Glória a Deus. Êxodo capítulo 14, versículos de 5 até 10. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Aleluia. Então, acompanha aí na tua Bíblia, em nome do Senhor Jesus, e diz assim: Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: Vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelo seu oficial. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Herote e Baal-Zefon. Quando os israelitas viram o rei e o exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Santo, eu te peço que pela tua infinita bondade fale conosco nessa noite e nos abençoe, Senhor. Nos abençoe livrando de todo mal, nos abençoe livrando, Senhor Deus, das barreiras, Senhor Deus, dos obstáculos na fé, Senhor, de todo tipo, Senhor Deus, de misericórdia, de fraqueza espiritual, de desânimo, Senhor da glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada vida que nesta noite, Senhor, está ouvindo a tua palavra, que o Senhor os fortaleça na fé e os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém. Amém, irmãos? Amém? Quero falar com vocês nessa noite, irmãos, e a nossa mensagem dessa noite é contra-ataques, tá certo? No meio da vitória. Preste atenção, irmãos. O Senhor Deus levantou um homem chamado Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, um povo que se encontrava em estado de escravidão. Amém? Eles eram escravos dos egípcios e estavam vivendo assim por longos anos. Era muito sofrimento,
a situação era difícil. Os funcionários, né, que eram empregados do rei do Egito, recebiam muitas tarefas, mas poucos recursos. A Bíblia diz que o rei os forçava a trabalhar, e eles trabalhavam forçadamente, fazendo telhas, tijolos, construções, e negava-lhes também a palha, que era o material para que eles usassem para fazer aqueles artefatos. Então eles tinham que trabalhar muito, com poucos recursos, e quando não davam conta do recado, apanhavam com chicotes. E esse povo começou a clamar a Deus, o Senhor, pedindo misericórdia a Deus. O Senhor Deus ouviu o clamor do povo e levantou um homem chamado Moisés. Agora, olha como o plano de Deus é bom e perfeito. Quando Deus levantou Moisés, ele era apenas um bebê recém-nascido. Eu não vou entrar nos pormenores da história de Moisés, mas no período em que Moisés nasceu, havia uma grande perseguição contra o povo judeu, e eles queriam reduzir o povo, porque o povo estava expandindo muito, o povo aumentava, cada ano aumentava mais. Eles eram como escravos, estavam como escravos, mas eles estavam crescendo de tal forma que os egípcios tinham medo que eles ganhassem mais volume do que o povo do Egito e aí os subjugassem. Então eles começaram a perseguir, matavam as crianças, todas as que nasciam que eram meninos, eles mandavam matar. E as meninas deixavam sobreviver. Foi nesse período em que um homem e uma mulher deram à luz, né? A mulher deu à luz a um filho, e esse menino nasceu naquele momento de perseguição. Mas Deus é maravilhoso, porque o trabalho de Deus, irmão, ninguém frustra. Você está entendendo? Trabalhar de Deus ninguém frustra. O homem não consegue frustrar o trabalhar de Deus. E ali naquele processo todo, a mãe do menino pegou a criança, preparou um cesto de junco, e aí, né, passou betume em volta para ficar impermeável. Pegou a criança, depois de alguns dias, colocou naquele cestinho, e ela sabia que a filha de Faraó se banhava num rio, e ali ela colocou o filho para que a água o levasse, passasse por próximo da onde a mulher estava. E aí a filha de Faraó encontra a criança naquele cestinho e o adota para si. Agora, anos depois, praticamente 40 anos depois, esse mesmo homem, esse menino, essa criança, agora, ele era filho da filha de Faraó, ok? Portanto, ele estava em um patamar elevado ali no Egito, mas ele decide largar tudo para seguir o Deus dos seus antepassados, o Deus Todo-Poderoso, amém? E ali, irmãos, tem toda uma história que acontece, porque ele vai visitar o seu povo, ver os egípcios maltratando, né, o seu povo, e aí ele ataca um egípcio e acaba, né, na violência desse ataque, matando o egípcio, e ele tem que fugir. Mas tudo isso também era um trabalhar de Deus, um processo do Senhor, porque Deus estava preparando aquele homem para ser o guia do povo de Israel. Bom, passa tudo isso. Anos depois, Deus o chama para ir até o Egito e livrar esse povo, livrar o seu povo das mãos do rei e livrar eles da escravidão que eles estavam no Egito. Após serem libertos do Egito, depois de tantas, né, indas e vindas, depois de muitas pragas, o rei do Egito, então, ele abre mão e diz, tá bom, deixa o povo ir embora. E aí o povo vai. Não dá para entrar em todos os pormenores. O povo vai embora. E quando o povo já está saindo do Egito, e já estão se sentindo vitoriosos, que nós vemos aqui na palavra do Senhor, estão se sentindo vitoriosos,
Então, o rei do Egito cai em si e fala: poxa vida, nós deixamos ir embora aquele povo que era escravo nosso. Presta atenção nisso, irmãos, que eu quero que você agora pare para entender uma parábola que Jesus disse. Que uma casa, quando entra alguém que é mais forte e toma conta, nessa casa ela é liberta de todo tipo de escravidão. Mas se essa casa fica vazia, então volta o inimigo e ele quer tomar conta da casa de novo. Olha só o que está acontecendo aqui. O povo de Israel tinha acabado de ser liberto do Egito, do sofrimento do Egito, de tudo aquilo que eles passavam, da escravidão. Eles tinham acabado de ser libertos e estão agora seguindo um caminho que Deus iria conduzi-los para chegar a uma terra prometida, a uma terra de bênção, onde a Bíblia diz mana leite e mel. E o povo estava indo com um sentimento de vitória no coração, com um sentimento de que nós vencemos o Egito, nós vencemos Faraó, nós vencemos os deuses do Egito, porque Deus é conosco. Eles estavam nisso. Mas aí a palavra de Deus diz que o rei do Egito falou: opa, está fugindo aquele povo que era escravo meu. É assim que Satanás faz com a vida das pessoas. Você está entendendo? Quando alguém coloca a sua vida nas mãos de Deus e Deus o liberta e o livra das garras de Satanás, do Egito, que é o mundo com as suas concupiscências e corrupções, quando Deus faz uma obra na vida de alguém, Satanás sabe que aquela pessoa está indo embora para Deus, mas ele não desiste, ele diz: não, eu vou atrás porque eu quero ver se eu consigo trazer de volta para ser cativo meu essa pessoa que Deus está livrando. É assim que Faraó agiu e é assim que Satanás age também. Isso é uma representação para você entender como age Satanás e como agiu Faraó com o povo de Israel. O povo estava saindo com um sentimento de vitória. E quantas vezes, irmãos, nós também, ao colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, estamos também com um sentimento de vitória e de mudança, de transformação e de nova vida, mas aí o nosso adversário, que não nos quer ver livre, mas quer que continuemos como escravo, ele diz: eu vou voltar e vou atrás daquela vida, daquela família, daquela casa, daquela pessoa, porque eles eram meus escravos e agora eu preciso tomá-los de volta. Olha só, a estratégia é a mesma, não muda. Por isso, todo aquele que coloca a sua vida nas mãos do Senhor precisa estar firme e não pode vacilar na sua fé. Precisa confiar em Deus e se manter firme na presença de Deus, porque senão aquele que te mantinha cativo vai voltar querendo te tomar de volta. Não deixe que isso aconteça em nome de Jesus. Amém? Pois bem, o povo estava indo embora. Então o rei do Egito, verso 5, diz assim: olha, quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia. Está vendo aqui? Mudaram de ideia e disseram: vejam só o que fizemos. Deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Olha só, o inimigo, ele muda de ideia de uma hora para outra. Quando ele sabe que alguém mais forte tomou posse, ele não tem o que fazer, então ele tem que largar. Só que de uma hora para outra ele diz: mas eu vou voltar lá de novo, porque ele é persistente, eu vou ver se ainda está sob o domínio do poderoso que tirou de mim. Por isso nós precisamos manter a nossa vida no Senhor, em Deus, irmãos, todos os dias. E por todos os dias da nossa vida. Não nos deixarmos mais ser comprado pelo Egito, irmãos. Não nos deixarmos mais ser dominado pelas coisas do Egito. Você está entendendo? Pelas coisas que
o mundo oferece, pelos encantos desse mundo, porque você já sabe, você já viveu lá, você já sofreu lá e Deus está te libertando. Então, não deixe que isso te engane mais. Você está entendendo? Não deixe que isso te compre mais, mas fica firme no Senhor. Olha lá, vamos seguindo aqui. Verso 6. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Volto à palavra que o Senhor Jesus diz. Quando sai um inimigo, então ele é subjugado. E se aquela casa fica vazia, ele volta e traz 7 piores. Ou seja, olha só o que o rei do Egito está fazendo. Ele diz, o povo fugiu, vou preparar agora, não só um exército, mas vou preparar todos os meus carros de guerra. Ou seja, ele vai com todos para tentar dominar de novo. Você está entendendo? Verso 6, presta atenção. Então, o rei mandou preparar os seus carros de guerra e os seus exércitos. Ou seja, agora vou levar toda a companhia que é para poder cativar novamente o povo, pegar cativo de novo e prendê-los e fazê-los continuar como escravos. É assim a mesma estratégia do diabo contra nós. Por isso, precisamos permanecer firme na presença de Deus. Diga graças a Deus. Aleluia, Jesus. Preste atenção, verso 8. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando. E ele foi atrás dos israelitas que estavam saindo de maneira vitoriosa. Ok? Verso 9. Os egípcios com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote e Baal-Zefon. Olha só, irmãos, o povo já estava se sentindo vitorioso, já havia caminhado um trecho e já estava até acampado, tranquilo, porque disseram assim, já vencemos o inimigo, já saímos das garras do inimigo, então vamos ficar aqui acampados. Acamparam para descansar, só que o inimigo, o adversário, ele é teimoso, amém? Ele é teimoso, e ele foi atrás do povo para poder subjugar o povo novamente. Agora, olha o que acontece com o povo, irmão. Presta atenção no verso 10. Quando os israelitas viram o rei e o exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. O que aconteceu com o povo? Quando eles param e ele vê que o adversário vem, eles entram em desespero. Presta atenção, irmãos. Olha só, Deus já havia preparado o libertador. Por anos Deus esteve preparando uma pessoa. Depois, por um longo tempo, Deus esteve travando uma guerra contra Faraó e contra o Egito, até que o povo fosse liberto. Será que esse mesmo Deus que fez toda essa obra no Egito, que venceu o Faraó, não iria também salvar o povo ali daquele ataque de Faraó? Presta atenção, se Deus entrou lá na casa do inimigo e tomou o povo cativo e trouxe o povo para a sua presença, agora, fora da casa do inimigo, será que Deus não teria poder para cuidar deles também? Tem, irmãos. A questão é que muitas vezes vem o desespero, vem o medo. Então, queridos, presta atenção no que eu vou falar para você. O teu adversário pode até se levantar contra você. Satanás pode até vir querer causar medo em você. Mas entenda uma coisa, não se deixe ser abatido pelo pavor e pelo medo. Não se deixe ser abatido pelo desespero. Continue a clamar ao Senhor, continue a buscar a presença de Deus. Agora, é importante, irmãos, que na trajetória da nossa vida, as situações não venham nos travar. Uma situação difícil não venha nos travar na fé.
Porque o que aconteceu? O povo começou a clamar. Está certo ou está errado? Está certo. Mas sabe qual foi o problema? Eles ficaram parados. Irmãos, nós temos que clamar sim, mas também temos que agir. Porque quando fazemos orações, e a palavra já diz oração, orar e agir, orar, ação, oração, significa que nós temos que clamar, mas também temos que tomar atitude. Temos que sair em caminhada. Temos que sair da zona de conforto, ficar parado, estagnado na fé. Nós precisamos continuar em frente lutando, tendo entendimento do que o Deus que nos livrou das garras do inimigo é o mesmo Deus que vai nos dar vitória sobre todo tipo de levante que houver, sobre todos os problemas que surgirem na vida, sobre todas as situações adversas que aparecerem, o Senhor continuará conosco, irmãos, se permanecermos firmes na fé, amém? Se não desanimarmos, se não desistirmos. O povo aqui faz um clamor a Deus, mas não é aquele clamor assim, ó, Senhor, o Senhor é conosco. Tenho convicção de que o Senhor nos livrou do Egito e esse faraó vai cair por terra. Não foi assim não, irmão. Foi um clamor de desespero, você está entendendo? Do tipo assim, ah, Deus! Olha como foi um clamor de desespero para você entender. Preste atenção nisso aqui, ó. Vamos lá. Quando os israelitas viram que o rei e o exército marcharam contra eles, ficaram apavorados. Então eles não estavam com fé, estavam com medo. Entendeu? Primeira coisa. E gritaram pedindo a ajuda de Deus. Está errado ou está certo? Está certo, mas com medo. Agora, verso 11. E disseram a Moisés, aqui é que é o problema, irmãos. Será que não havia sepultura no Egito, porque você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. Ou seja, irmãos, olha aqui o medo. O que faz uma pessoa fazer? O medo, o que faz uma família fazer? Eles estavam clamando a Deus, mas não estavam clamando porque confiavam em Deus. Estavam clamando porque entraram em pânico. Sabe, queridos, se nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, e Deus já nos livrou de Satanás, não há motivo para entrarmos em pânico por causa de um levante, de um problema e de um contra-ataque. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo. E a palavra de Deus diz que Ele é Senhor dos exércitos. Você está entendendo? Se Ele é Senhor dos exércitos, Ele é quem comanda tudo. Então não adianta exército, cavaleiros, carros de guerra e nada disso, irmãos. Porque o Senhor dos exércitos é mais poderoso. Você está entendendo isso, não? Porque Deus é poderoso e o poder dele está sobre todas essas coisas. O povo tinha que orar com fé, mas o povo entrou em pânico e começou a murmurar. Começou a falar contra Moisés. Olha aí o que está acontecendo. Olha só, será que não tinha cova suficiente lá no Egito para a gente morrer lá mesmo? Você traz a gente para cá, olha o que você causou para nós. Ou seja, murmuração. Sabe, irmãos? E às vezes, querido, nós precisamos vigiar também para a gente não cair nessas situações. Porque Deus nos faz tantas coisas boas e maravilhosas e por causa de um problema que surge, de uma situação difícil, de algo que acontece em nossa vida, na trajetória da nossa vida cristã, a gente começa a murmurar e dizer, ah, porque Deus permitiu isso? Ah, por que isso aconteceu? Ah, porque Deus não está comigo? Em nome de Jesus. Continua confiando, continua acreditando. O Senhor que começou essa boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir a boa obra. Ele vai continuar trabalhando, Ele vai continuar operando. Para de murmurar, para de olhar para o inimigo, para de olhar para o tamanho do inimigo, para o tamanho do exército inimigo, porque o teu Senhor é o Deus dos exércitos e Ele é superior a tudo isso. Amém? É Ele quem te livra com mão forte, que te guarda com mão forte, que te protege até o último dia da tua vida. Então não se deixe ser abatido. Agora olha só, o povo murmurava e murmurava e murmurava, e Deus está só olhando, só olhando. Espera aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa raça de gente ruim? De gente sem fé?
Se eu tirei eles lá do Egito, das garras de Faraó, debaixo lá do açoite de Faraó, será que eles estão achando que eu não vou ser capaz de livrar eles aqui? Só porque estão na beira do mar? Só porque estão na beira do mar e vem o exército, eles estão achando que eu não tenho poder para isso? Sabe, irmãos, tem coisas que deixam Deus indignado, eu creio. Tem coisas que nós, às vezes, pensamos, fazemos, ou palavras que falamos, irmãos, que deixam Deus indignado. E isso aqui, irmãos, essa situação deixou Deus indignado. Segue comigo aqui, ó. Vamos lá. Versículo 9. Os egípcios, com todos os seus cavalos e carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram, onde eles estavam acampados à beira do Mar Vermelho. Aí o povo entrou em desespero. Ô Moisés, que negócio é esse? Por que você traz a gente para esse lugar aqui? Para morrer aqui? Vamos lá para o verso 12, verso 11, né? E disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Porque você nos trouxe para morrer aqui no deserto. Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. Verso 12. O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravos dos egípcios do que morrer aqui no deserto. O sangue de Jesus tem poder. Olha só o desespero que faz com pessoas, o pânico, o medo e a falta de fé em Deus. E Deus está só olhando, irmãos. Você vê que até aqui Deus não se manifesta, não, está só olhando. Mas que povinho, viu? Deus só não falou: o sangue de Jesus tem poder, porque Jesus... Mas ele pensou eu acredito que Deus pensou assim: mas ô povinho ingrato, ignorante, ô povinho arrogante, eu já não fiz muito mais por eles? Como é que eles falam uma coisa dessa? Agora vamos para o verso 15, irmãos. Que aqui agora Deus se manifesta. Amém? Presta atenção. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que? Diga ao povo que? Irmãos, o que Deus espera de nós não é murmuração, não é reclamação, não é medo, não é pânico. O que Deus espera de nós é atitude. Você está entendendo? Oração com fé, atitude, agir junto com a tua fé, em prol da tua bênção, da tua vitória. O povo estava em pânico, entrou ali em debate com Moisés, em discussão com Moisés. Moisés lá tinha culpa de alguma coisa, Moisés estava ali para ser guia deles e mostrar-lhes o caminho que Deus estava dizendo para Moisés. Quando começaram a discutir, irmãos, estavam discutindo contra Deus. Você está entendendo? É contra Deus. E aí Deus fala: peraí, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão pedindo ajuda ainda? Já não tirei vocês do Egito? Não tenho determinado qual o caminho? Agora levanta. Sai desse marasmo. Sai desse pânico, desse medo, desse desespero. Não é praga. Não é o Egito. Não é vírus. Não é bactéria. Não é nada disso que destrói um povo. É um pânico desesperado que tem matado muitos. Desperta! Põe-te em pé e marcha. Deus fala para o povo: vamos marchar. Levanta. E olha só, presta atenção, verso 15. O Senhor disse a Moisés: por que você me pede ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Amém, irmãos? Preste atenção, querido.
Deus fará o que for necessário para te livrar das garras do inimigo, mas não viva uma vida de pânico e de medo e de desespero a ponto de ficar murmurando contra Deus. Continue orando com fé e clamando e pedindo: Senhor, eu creio na vitória que o Senhor tem para me dar e que o meu adversário não vai me vencer. Mas entrar em pânico, em desespero e começar a murmurar, irmãos, isso não. Não faça isso em nome de Jesus. Fique firme na presença de Deus. Ande com o Senhor, porque o mesmo Deus que te livrou das garras do inimigo é o mesmo Deus que vai cumprir a promessa de te levar à terra prometida. Amém? É o mesmo Deus que vai cumprir a promessa de te levar para a salvação eterna. Ele não mudou, continua sendo o mesmo. Mas situações que acontecem na nossa vida e nos confrontam tendem, irmãos, a nos colocar em estado de pânico, em estado de medo. Por isso é importante o emprego da fé, o uso da fé e continuar confiando em Deus, porque o Senhor é maior. Ele é poderoso para cumprir a obra que Ele mesmo começou. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, nós vamos orar nessa noite e vamos pedir ao Senhor que continue a nos ajudar. Você tem uma meta, você tem necessidade, você tem propósito, você quer ver a sua família sendo abençoada, você quer ver o seu lar transformado, você quer ver a graça de Deus sobre a tua casa, então não se renda àquilo que o inimigo